Depois não podia álcool lá, eles viam álcool em cima da bancada de garrafa, limpava também, achava que era bebida velha. Mas depois você vai contar. Depois você conta essa história no ar, aí que o pessoal ficou boiando. É o seguinte, fã de esportes, começando o Futebol 90. Ah, Mengão. Este homem aqui, ó, foca nele. Este homem ontem, ele tava suspeitando que isso pudesse acontecer. Porque quando a gente falou que o clima tava bom lá, conversamos com o Zupac e tudo, esse homem aí que tá na tela, tá no vídeo, não, mas eu falei, mas calma tá aí, que as coisas no Flamengo agora tá bom, daqui a pouco não tá. Ele previu o futuro. Ele sabia o que ia acontecer. Futebol é muito dinâmico, né? E ainda já diria assim, o filósofo. E ainda assim, o Vitor Pereira teve seu momento Odair Hellmann. Vamos ver. O mais importante é falar do jogo, certo? Um jogo difícil, condições difíceis. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, de controlo, de posse, de criar situações de golo. Na segunda parte, o jogo tornou-se mais aberto, menos controlado. Podia ter dado para nós, como ter dado para eles. Infelizmente foi para eles. Nós somos sempre obrigados a ganhar o jogo. Fizemos 7 horas de viagens para cá, vamos fazer 7 horas de viagem para lá. Tivemos um jogo com o Fluminense, um jogo forte, um jogo intenso. Hoje voltamos a ter um jogo forte em condições difíceis e vamos ter já uma final para jogar. Portanto, só há uma forma de garantir que a equipa seja competitiva. É ir gerindo e preparando toda a gente para jogar. Portanto, a equipa deu uma boa resposta. O resultado é que não foi o resultado que pretendíamos. Eu gostaria de pedir para a nossa produção, por favor, já para pensar na semana que vem, narizes de palhaço aqui, para a gente distribuir a mesa. Porque ultimamente é colocar o nariz de palhaço e acreditar no que o treinador falou. Ontem foi o Hellmann, né? O Santos foi bem, foi bom jogo do Santos, legal. Foi um bom jogo do Flamengo? O Vitor Pereira está distribuindo o nariz de palhaço pro torcedor do Flamengo, não é possível. Só uma tá coisa. achando que o torcedor do Flamengo está acreditando nessa pataquada aí que foi bom. Vou falar uma coisa para você, Vitor Pereira. O Flamengo não fez um jogo bom sequer essa temporada toda. Estou falando 90 minutos ali, ou pelo menos uns 80 minutos, 75. Não teve. Teve momentos bons durante a temporada, um jogo aqui, outro lá, primeiro tempo contra o Vasco, uma parcela de tempo contra o Fluminense. Tá? Não teve um jogo para você falar que foi bom na temporada. Sob o seu comando, Vitor Pereira, o Flamengo não fez um jogo bom sequer até agora. Então você está devendo. É para cair? De novo, eu acho que não, hein? Mas o final de semana vai determinar isso, que a gente sabe como funciona a cabeça do dirigente. Mas jogo bom do Flamengo? Ontem... Não, senhor. Eu não sei se vocês concordam ou discordam, eu quero ouvir vocês aí. Mas falar que o jogo foi bom é demais. Não, e só uma coisa, é demais. Mais uma vez, boa tarde para vocês, é uma honra estar aqui, mas você sabe que tem uma outra coisa que aconteceu essa semana e virou uma muletaça, todo mundo gostou de citar ela. Eu não olho muito o erro do meu time, mas eu olho que o River perdeu do The Strongest. Então, o River perdeu do Strongest. E daí, meu amigo, você vai se basear no fracasso do outro? Os citaram isso. É uma Libertadores em que... Vocês viram o que aconteceu com o River? Vocês viram? Mas eu acho que é o olhar interno que precisa ser feito. Sobre o Vitor Pereira, realmente o Flamengo sofreu um pouquinho com a altitude e com a perenitude também, que às vezes ela ataca, mesmo no nível do mar. Quem? A perenitude. Perenitude. Porque é do técnico Vitor Pereira. Por exemplo, o Marinho. Calma aí. O Marinho é um efeito muito forte, porque o Marinho ele já não estava rendendo do lado direito, como ponta. Aí, com a ideia, eu boto ele na esquerda como um ala, usando aquele espaço. Ele não rendeu. Outra coisa, o Vidal de primeiro volante. O Flamengo sentiu muito essa pressão do Alcas. O Alcas está estreando na Conmebol Libertadores. Isso. Não tem lastro. E é um time limitado, hein, gente? Esforçado, ontem, o Flamengo, aguerrido, mas limitado. A gente vai falar de outros times aqui, mas o caso do Flamengo... O Flamengo ontem, assim, eu olhava o Flamengo em campo, eu via lampejos de Paulo Souza. Não tinha muito... Era um time mas muito... o Marinho ontem é uma tática Paulo Souza. É perigoso. Claro que tem também a falta de rendimento de alguns atletas, que são fundamentais. O Everton Ribeiro caiu muito e a gente espera que ele volte, porque é um cara que faz bem... Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Mas o Gabigol como centroavante... Não, tudo bem, mas o Everton Ribeiro, vamos lá, é até legal para se falar sobre isso também. O Everton Ribeiro, assim, o cara não é mais titular. Então o cara já não tem mais tanta sequência de jogo. Aí, de repente, você coloca o cara como titular. Queria que você falasse um pouquinho sobre questão de confiança,
sobre questão de relação com o treinador, como é que é? Você é titular, você está bem, está arrebentando. No ano passado o Everton Ribeiro foi muito bom, foi até para a Copa do Mundo, seleção brasileira e tal. Aí chega um treinador e aí você percebe que com esse treinador, você tem que tirar alguém, Everton Ribeiro. Colocou um zagueiro, tira o Everton Ribeiro. Colocou um lateral, tira o Everton Ribeiro. Trocou o goleiro, tira o Everton Ribeiro. Ele é sempre bola da vez com esse treinador. Como é que fica a cabeça do jogador? Aí você vai cobrar que o cara tem um grande... Não foi bem ontem no jogo, Everton Ribeiro mal ontem no jogo. Mas isso também não é consequência do que ele está passando? Essa coisa de, cara, não sei mais se eu sou titular, se eu não sou, às vezes eu não sou nem a segunda opção? Boa tarde, companheiros. Assim, eu encaro essa declaração do Vitor, primeiro, vamos voltar um pouquinho lá o bom jogo, de que foi um bom jogo, muito mais uma declaração para fora. E aí a gente tem que entender o dia a dia, né? Porque o futebol, ele tem o futebol que os treinadores, jogadores, diretores querem passar para fora e o futebol que acontece internamente. Se esse discurso foi só para fora, ok, é uma maneira dele de tentar tirar o foco, de alguma maneira tentar diminuir a pressão. Agora, se for detectado que internamente ele está tendo esse discurso, aí é uma das coisas mais preocupantes que o Flamengo pode ter. Eu não acredito que ele chegou para os jogadores depois do jogo, ou chegou hoje no Rio, fez aquela reunião pós-jogo e deu os parabéns pelo jogo. Não. Se aconteceu isso, tem alguma coisa muito errada. Segundo ponto do Everton, assim, o momento que o Flamengo está passando, no começo, na transição dos programas, eu dei perguntaram do Fluminense, na mesa brasileira de Palmeiras e Flamengo, eu falei que eu não sei se o Flamengo está. Aí muita gente dizia, pô, mas o Flamengo ganhou do Fluminense e aí o Fluminense está e o Flamengo não está. Se a gente pegar... O Fluminense também já ganhou do Flamengo. Se a gente pegar, se a gente pegar esses pequenos recortes do futebol, a gente vai cometer muito mais erros do que a gente já comete. Sim. Né? Porque a gente vai analisar um fato isolado. Então, assim, quanto maior o espaço amostral, melhor, para tu ter mais condições de analisar e diminuir a margem de erro, né? Então, assim, o Fluminense, ele vem bem. Ele perdeu para o Flamengo, jogando melhor que o Flamengo, na minha opinião. Sim. Mas ele vem bem. Por isso que eu digo que ele está na prateleira do Palmeiras. O Flamengo, ele vem mal, ganhou do Fluminense, não jogando tão bem, e voltou a jogar mal. Então, por isso que eu falo, nesse momento, em termos de potencial, o Flamengo está até mais que o Fluminense. De repente, até mais que o Palmeiras. Mas nesse momento não está. E assim, e o Everton, cara, isso depende muito do dia a dia da condução do treinador. Eu já vi treinador... Vou falar um exemplo bem claro que aconteceu no Palmeiras. Eu vou usar o Palmeiras porque foi o time que eu joguei 7 anos. Claro. Zé Roberto jogou no Real Madrid, Bayern de Munique e Seleção Brasileira. Pô, não tinha uma referência maior do que ele no Palmeiras naquela época, acho que era 2015. E o Marcelo Oliveira teve uma sequência que o Zé nem entrava, ele ia pro banco e nem entrava. E ele continuava treinando igual. E o Marcelo reuniu a gente e conversou e explicou e falou, e provavelmente a conduta dele com o Zé foi uma conduta frontal e o Zé entendeu e respeitou. Então, assim, depende muito de como o treinador leva. Então, às vezes, o treinador pode deixar o cara 15 jogos no banco e botar e depois tirar. Se ele for frontal, se ele for direto, se o jogador vê que ele está sendo justo e coerente, o jogador tem que ter o bom senso de entender. Só que não está no dia a dia, a gente não sabe como é essa relação, né? No Corinthians, a gente viu algumas histórias de uma relação justamente dessa... do Vitor Pereira, dessa relação com os jogadores, dessa condução, dessa gestão não ser muito boa. Então, assim, o Everton é um capitão, é um líder. É difícil falar do dia a dia, né? É difícil falar do dia a dia. Mas, assim, quem pode falar isso, e eu acho que não vai externar nunca, porque é um cara muito comedido, é o próprio Everton, né? O próprio Everton. Mas, assim, a culpa, cara, a gente também tem que cuidar para não botar só no treinador, né? Porque no futebol as derrotas e as vitórias acontecem, às vezes a gente quer buscar um motivo. Por exemplo, porque a parte tática. Mas no fim foi o cara que deu um drible, que fez uma finalização, que nem o gol do Flaco ontem. Lá tem a parte tática de criar espaço, da movimentação, dele conseguir chegar na área de finalização. Mas depois o que decide é a parte técnica. Ele podia ter feito a mesma jogada e errado. E aí a parte tática não vira. Então, assim, é um conjunto de fatores, né? E o Flamengo tá com dificuldade em vários fatores, técnicos, táticos, né? Então, é um momento delicado do Flamengo. Tá devendo, hein, Pedrão? E ontem não teve nada de bom no jogo, não. Tudo bem, William. Abraço a você, Praz, nosso bonito Eduardo de Menezes, que não é só um rostinho bonito, é bom o pessoal saber disso. O fã de esporte, participando com a gente daqui a pouco. O Praz falou, tá devendo, tá faltando entender, e acho que tá faltando o Vitor Pereira também entender o momento. Eu acho que a gente já bate aí, hoje é dia 6 de abril, né? 3 meses de trabalho, de fato. Um pouco mais de 3 meses até.
Do Vitor Pereira, eu acho que no começo tem uma cobrança exagerada pelo que era o início de temporada do Flamengo, que ele tira ali de final, eram 3 decisões ali em menos de um mês, né? Você tinha dia 28, 30 de janeiro contra o Palmeiras, início de fevereiro o Mundial, final de fevereiro ali a Recopa, você tinha uma cobrança muito grande e você não respondeu. Aí você vira a página para o Carioca, você perde clássico para Vasco, para Fluminense, depois você tenta se recuperar. E você chega para iniciar talvez a grande competição da temporada, baqueado e tendo que poupar, tendo o que na cabeça dele, porque você vai jogar o seu futuro, no caso dele, seu emprego, no domingo. É uma inversão de valores completa do que é o Flamengo. O futuro, o emprego do técnico e o que se esperar da temporada depende de um resultado do campeonato estadual. Mas o Flamengo se colocou nessa situação, ao resolver trocar tudo às vésperas de decisões e querer trocar o modelo. Aí chega onde eu acho que falta entendimento ao Vitor. Você precisa dosar. Hoje você tem muita convicção, muita ideia de jogo, muito respeito ao seu modelo, que eu acho que é o que ele prioriza, mas você tem pouca execução desse modelo. Então você precisa dosar até onde o seu modelo é prioridade, até onde você entendeu o momento é prioridade. Eu acho que falta um pouco mais desse entendimento do Vitor. Acho que ele não entendeu no início do Corinthians. Com o passar do tempo ele começou a entender quem tinha que jogar onde ele tinha que responder, o que era o Corinthians, ele entendeu. Acho que no Flamengo ainda tem uma coisa um pouco deturpada. Porque você vê ontem Gabriel em campo, você vê Everton Ribeiro em campo, Rodrigo Caio em campo, mas não era em tese a formação que ele julga ser a principal. Eu entendo quando ele fala que ele vai rodar muito, que ele vai se adaptar ao adversário, só que ele tem uma cultura de um clube. A gente acostumou a ver o Flamengo pautado pelos craques. É o elenco mais caro das Américas, é o maior orçamento da América, é o maior time das Américas. É o time que se espera que brigue por grandes coisas. Ele vai se pautar pelo adversário, pelo Fluminense no domingo, pelo Alcas na quarta, pelo Fluminense no domingo. Eu entendo, é compreensível a escolha dele, por que ele escolheu. A gente falava que desde semana passada, né? Vai ser um time para domingo, para o fim de semana e para quarta. Só que ele precisa entender, porque ele assume um risco. Quando ele assume um risco, acontece isso aí. Não, acontece isso aí, Flamengo, e aconteceu aquilo lá, e aconteceu outro lá, e só está acontecendo problema. Se o Flamengo perder para o Alcas, eu não acho que a campanha do Flamengo na fase de grupos da Libertadores está em risco. Também acho que não. Só que você perder para o Alcas depois de não apresentar nada até aqui na temporada tem um peso. Você precisa entender qual o tamanho desse peso. Você não pode tratar como algo como, não, o time jogou bem, faltou um detalhe, mas a gente não. O Flamengo é o maior orçamento das Américas, o Flamengo é o atual campeão, o Flamengo deve resultados e o Flamengo encara um time que nunca tinha sentido o cheiro da grama na Libertadores. Exatamente. Então isso tem um peso, você precisa negociar com isso. Não é simplesmente só a minha convicção, eu respeito muito a convicção do que o Vitor Pereira entende de jogo. Só que a gente volta lá para janeiro, William, fica até um pouco repetitivo. Mas você não tem jeito, que você estava contratando esse treinador? Mas você sabia que estava contratando um treinador que não abre mão de suas convicções? Você sabia que ia mudar o modelo? Você sabia que você ia pagar alguns preços? Você sabia que talvez você chegasse no início de abril para a Libertadores com esse peso? Não sabia. E agora a gente está esperando para ver o que vai ser do final de semana. E, infelizmente, eu acho que vai pautar muito a sequência da temporada. A gente falava aqui, e por que eu acho que é perigoso, esse momento do Flamengo realmente, além de preocupante, ele é determinante, embora eu entenda o que disse o Praz sobre projetos, sobre convicções, mas ele é contratado, Vitor Pereira, nós não podemos esquecer disso, porque na opinião da diretoria o Flamengo conquistava, mas não convencia. Ganhava, mas não mostrava o que precisava. E agora não tem uma coisa nem outra. Hoje nem ganha e nem convence. A minha humilde opinião. E não tem evolução. Ele retrocedeu o trabalho do Flamengo. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo não. O que ele tinha de. O que ele tinha avançado com o Dorival, nas mãos do Vitor Pereira, ele retrocedeu. Hoje o Flamengo é um time que tem boas peças, mas não tem, apesar de ter ideias, como disse o Pedro, as ideias, as convicções, mas está na teoria, não pôs na prática. E um outro ponto, William. Agora eu vou olhar para o campo. O Flamengo não pode, em hipótese alguma, eu nem vou falar daqui a pouco nós vamos falar de discussão do Gabigol e do Everton, que eu acho que foi mais por querer ganhar. É do jogo, né, gente? Também não dá para ficar criando. Esse gol que acabamos de mostrar, se a gente puder mostrar de novo, eu queria até que vocês olhassem com atenção. O gol que foi invalidado? Foi anulado. É uma das coisas mais tenebrosas que eu vi nos últimos tempos. O time inteiro para. O time inteiro para. É o Flamengo. Está ciente de que algumas semanas, alguns meses, você tem um problema de execução da tua marcação alta porque teu bloco não acompanha, não encaixa. Você tem um desequilíbrio ali, tem um espaçamento, sempre correndo para trás porque a sua transição defensiva é ruim. Olha. Aí na altitude você passa o primeiro tempo pressionando. Primeiro tempo, pressionando. Segundo tempo, pressionando.
a bola vai entrar nas costas. Olha lá. Nossa senhora, realmente é um negócio... E assim, Tá cansado. Aí o tapa do jogador, o Alcas, que não é bobo nem nada, conhece como é que a banda toca lá, segurou no primeiro tempo, parecia que estava dominado, acelera. Já no início do segundo tempo, o Alcas acelera. O Flamengo parecia não ter perna, parecia que tinha sentido. Acho que você precisa entender, fazer uma gestão. O Vitor Pereira batia muito na tecla daquele Corinthians e Always Ready, ano passado, que ele sabia da altitude, mas não tinha noção exata. Agora ele já acho tem. que já tem um pouco mais. Ele acha que... mas é porque a premissa do time dele é marcar em cima, subir a linha. Você está na altitude. Você tem outro tipo de jogo. Você precisa desacelerar. Talvez você espera aqui. O Alckmin não é um time brilhante do ponto de vista de organização ofensiva para ter a bola e... Não, então segura. Negocia com ele. Cansa ele também. Sai na bola. O Flamengo, desde o início do jogo, marcando alto. Marcando alto e espaçado. Marcando alto e espaçado. Nem dosou o time. Lembra que a gente falava aqui? De repente, ganhando, fazendo um placar, ele consegue dosar para Mas não estava ganhando? Em Fluminense. Ontem ele teve que botar os caras para correr na subida. Não, e no ao contrário, o Flamengo, inclusive, toma gol quando já estava em... Ó, tinha em campo Pedro, Gabigol, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson. Esses caras estavam em campo quando o Flamengo... O time do Flamengo ontem... o Flamengo... Não é o Flamengo reserva. Quem não viu o jogo, já não entrou o Flamengo reserva. Né? O goleiro era o titular, na zaga tinham titulares. Você teve Ayrton Lucas ontem, você teve Gerson, você teve Gabigol, eu falei depois dos que entraram e tal. Era um Flamengo ali que, por favor, né? Tava jogando contra o Alcas. Peça, né? Então, exatamente. Então ficou assim. Aí eu queria entender o Marinho. O Marinho, ele dá uma entrevista depois. Estava acompanhando você. Aliás, parabéns ontem pelo trabalho lá no YouTube e tal com a gente. Aliás, hoje tem também de novo. Tem também, né? Que horas? Depois do jogo do Atlético Mineiro. Eu apresento junto com o Felipe Mota. Tá lá no YouTube e no Facebook da ESPN. Trabalhando muito, hein? Graças a Deus. Mandando bem. Eu estava acompanhando vocês lá e estava vendo a Lili e o Zupac ali na zona mista e tal, os jogadores passando. E o Marinho apareceu. Ninguém tava falando e tal. Até falei, pelo amor de Deus, ninguém vai falar? Que isso? É o Marinho, cara. Foi bem bom. Todo respeito, coitado, né? Porque quem tinha que falar era outro. Aí pegaram o Marinho lá, né? Pegaram o Marinho. Eu senti, não sei se você sentiu isso na hora, o Marinho meio constrangido, porque as perguntas, e aí, Marinho, essa posição que você tá jogando e tal. E aí, Marinho... E o Marinho constrangido ali, dando a entender que, olha, eu tô tentando ajudar aqui. Ele não falou isso, mas não é a minha, né? Mas eu estou tentando ajudar aqui, estou tentando... Não, a gente treinou aí durante a semana, treinou esse período. Eu tenho treinado nessa função, inclusive. Aí, quando tem oportunidade, a gente vai lá. Mas ele mesmo falou, mas eu não fui bem, né? Ajudei lá e tal, mas atrás não fui muito bem. Quando que o Marinho foi jogador tático, William? Mas nunca! Quando que o Marinho foi jogador... Onde ele está querendo criar isso no Marinho, gente? Olha, vou falar, o Marinho não é um craque. O Marinho teve um excelente momento no Santos, foi muito bem, foi super útil 2019, 2020, foi o rei lá da Libertadores e tudo, tá? Depois teve uma queda de produção e tal, uma série de fatores. Mas assim, o Marinho, gente, pelo amor de Deus, ele não é um jogador polivalente, não é um craque, longe disso. Você tem o Marinho, quando você contrata o Marinho, aí você pega o Marinho, é o Marinho lá, é a profundidade, é um contra um, fora para dentro. Não adianta você querer inventar, por mais que você treine, o Praz também pode falar isso, por mais que você treine para desenvolver e tal, tem jogador que, cara, não adianta. Não, eu acho que então, o que ele está querendo inventar ali com o Marinho, gente, Praz, não cabe. Não cabe. E eu não sou contra treinador, o Abel Ferreira, por exemplo, ele fez isso com vários jogadores e tal. Reinventou o jogador, posições diferentes, mas você tem a característica, ajuda, é jogador polivalente e tal. Não, tem que ter um mínimo de lógica. Aí que tem coisas que eu coloco na conta, assim, do Vitor Pereira. Sim. Não, mas, óbvio, o treinador que comanda, ele tem uma grande parcela de responsabilidade, óbvio. Eu só não coloco toda a responsabilidade em cima dele. Não é toda dele. Mas ele tem uma grande parcela de responsabilidade, assim. E óbvio que tem jogadores que tu consegue dar várias funções, tem um entendimento tático melhor, tem uma característica física, característica técnica, mas não são todos. São jogadores específicos que conseguem fazer isso. Porque se fosse assim, seria o jogador ideal, né? Que se adaptasse a todas as funções, todas as posições, todas as características de jogo. E não é. E realmente o Marinho é um jogador muito específico. Ele tem uma capacidade, uma qualidade, uma movimentação e assim... rotinas de jogo muito específicas, né? Sabe onde o Marinho tem que jogar e assim é difícil ver ele jogando em outra função, principalmente uma função que exija mais disciplina e comprometimento tático, né? Isso. Que é numa linha mais atrás. Então, assim, é difícil. A gente tem que entender, e é difícil hoje porque não se acompanha treinamento, né? Para entender até que ponto ele treinou, como ele treinou, que variações ele treinou, porque a gente vê o jogo só, né? E às vezes no jogo as coisas não saem como o treinador gostaria e como ele treinou.
Então, assim, é difícil. A gente pode avaliar o jogo. E, realmente, no jogo, não faz muito sentido dar uma função desse tipo pro Marinho. É um dos vários erros. É tentativa e erro, né, Vitor Pereira? Tentativa e erro. O fato é que é o seguinte. Domingão tá aí, Fla-Flu. A vantagem do Flamengo é muito boa, 2-0. Daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, que o Fluminense... Parabéns, hein, Flu? Parabéns. A gente vai falar do Flu daqui a pouquinho, que é o adversário do Flamengo. Ai, 2-0. Olha, do jeito que eu vi o Flu ontem, do jeito que eu vi o Flamengo ontem, claro que é outro jogo, outra situação. Olha o GC, olha lá. Título do Carioca e passagem para Portugal. É aí que eu quero chegar. Calma aí. Porque eu acho assim, ó. Calma aí. Vou falar uma coisa também. Pra gente não ficar no... o título, é aquilo que você fala. Eu sou o resultado ali que vai... Se o Flamengo for campeão carioca e tá com uma das mãos aí na taça, isto não apaga o que está acontecendo até agora. Alivia. Dá uma sossegadinha. Opa, pintou um título, não pintou. Só perde. Vai ter que ganhar um. Porém, vai ganhar o menos importante, o menos relevante de todos. Não significa que o trabalho passa a ser maravilhoso, não, hein? Tem que ganhar para aliviar, mas não é para resolver, não. O título de domingo não resolve nada. Que aí vem Libertadores, Brasileiro e tudo. E com esse nível de atuação, porque dá para você ser campeão carioca com nível de atuação ali e tal. Acontece. Mas você ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, com esse nível de atuação, ou troca daqui, troca de lá, faz uma experiência aqui, outra colar, não vai ganhar, não. E outra, vai passar vergonha. Porque a gente esqueceu essa palavrinha. Ontem foi uma vergonha. E eu perguntei isso até pro Zinho, que tem história no Flamengo, depois no pós-jogo. Eu vi. E aí ele falou, sim, é uma vergonha. O que eu acho que vai também, obviamente, pro vestiário. E aí tem uma tentativa. Você vê que os jogadores também depois, você falou de quem deu entrevista, o Vidal, o Felipe Luiz, todos eles fazem um discurso e eles sabem que eles também precisam, e eles vão chamar muito dessa responsabilidade. Agora, o momento do Vitor, eu me recordo que o Vitor Pereira disse que o maior duelo que ele teve aqui no Brasil, mais até do que com o Abel, era com o Fernando Diniz. O jogo contra o Diniz e contra o Fluminense, tem que colocar a toalhinha lá em cima. Se deixar criar de cima, lá da defesa para ver, você não vê a bola. O caroço passa ali no meio e você não vai ver. Você fica entendendo que não entende o que acontece. É um Flamengo desgastado pela viagem, o Fluminense também. Mas viajar, carregando na bagagem uma derrota, e como você disse, uma vergonha, e viajar do 3-1 é diferente, vencendo. E mais, se você falou sobre cenários, já imaginou o Flamengo campeão com uma vitória do Fluminense 1-0? Pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que eu estou falando, que o título não encubra os erros. Lembra o Flamengo campeão brasileiro com derrota para o São Paulo no Morumbi? O clima. Ficaram felizes e tal, não sei o quê, mas como é que estava lá o torcedor do Flamengo? O Rogério sempre teve sob desconfiança. Mas o Edu, será que encobriria? Então, porque com o Dorival não encobriu. Por que com o Vitor encobriria? Mas sabe por que eu acho? Mas aí eu tenho uma resposta. Orgulho da diretoria. Assim, se tu tem convicção, tem que ter convicção. É diferente de teimosia. Claro. Se tu tem convicção, tu tem que ir com a tua convicção. Mas... Trocou o Dorival, por quê? Por convicção. Não, porque... diz que foi por convicção. Não, sim, o Pedro, assim, eu tenho Duvido muito, eu tenho que acreditar no que eles falam, né? Eu não posso... Claro. Assim, não eu fazer, mas o repórter faz uma pergunta, aí o cara responde... E eu quero responder... Mas assim, sabe de onde direito de duvidar mediante mas eu acho que não das diretorias. Por isso que eu estou falando. Não é dúvida pela dúvida. por convicção... É histórico. Né? Mas aí, Praz, eu vou levar para o futebol. Porque existe, como você disse, o futebol que você quer passar. E existe também o futebol que é feito de atmosfera, ambiente. No Flamengo, mais ainda. Você tem conselheiros que são ativos. Muito ativos. É como o Palmeiras, assim, de muita pressão de conselho. Acho que é mais que isso. Só para terminar, Pedro, que eu acho que é muito do que você vai... Até encaminhar um assunto que você pode até... Eu acho que certamente você vai falar. Você é um gentleman com comentarista. Estava percebendo ontem. Você é um gentleman com comentarista. É impressionante. Não tem que falar mesmo. De vez em quando eu dou umas coisas. Você é um gentleman. Não, tem que falar. Não tem feliz nada. de te ver ontem comandando. O caso do Flamengo é que se você está no balcão como diretor e vai lá e muda o Dorival e 4 meses depois você... esse cara aí... você muda, aí sabe o que acontece? Você assina que você errou. Será que diretores estão... assim, mas aí é que querendo tá, assinar o cara que está nessa função aí, não posso usar a palavra que eu usar, mas se o cara não tiver coragem, ele está morto. Coragem. Está morto. Se ele for medroso, ele está... Mas sabe o que eu acho? A gente vai voltar num papo que a gente teve ontem. Infelizmente,
o cara que está ali, o dito todo-poderoso do Departamento de Futebol do Flamengo, que é o vice-presidente, que é o Marcos Braz, ele é refém de um modelo associativo. Ele não é, sabe, autossuficiente, independente de um modelo profissional. Ele está no cargo por composição política, ele deve satisfações políticas, o presidente, se tiver que trocar essa cadeira, ele vai mexer com questões políticas. A gente falta um modelo associativo, não um modelo profissional de avaliação. Aí eu estou com o prático quando ele fala, se o dirigente falou, eu tenho que acreditar. Só que aí vai muito além, porque o discurso nunca bate com a prática. E aí a minha desconfiança, o meu questionamento, ele vem pelos exemplos recentes. Porque você traz o Paulo Souza com um discurso de reformulação completa. Você não bancou em nenhum momento a reformulação. Você ficou questionando o tempo inteiro a reformulação. Você traz o Dorival para tapar o buraco do ano. No dia da final da Libertadores, você diz que quer ficar com o Dorival independentemente do resultado. Você estava lá. Aí acaba a temporada, você chuta o cara. Porque agora você quer o time com uma outra filosofia jogando mais. Você não está pronto para outra filosofia, porque outra filosofia demanda tempo. Outra filosofia não é, disputei 3 finais, perdi as 3, já estou avaliando o trabalho da pessoa. Não é. Outra filosofia não é se ganhar do Fluminense fica, se perder sai. Então, assim, o meu questionamento vem do exemplo. Não vem de uma implicância natural, porque eu quero ficar espizinhando. Não. O Flamengo nunca teve convicção. O Flamengo teve convicção uma vez. E, na verdade, o campo teve convicção, que foi com o Jorge Jesus. Essa diretoria do Flamengo não teve convicção com o Abel. Não teve convicção com o Domi. A diretoria contratou o Domi porque ouviu falar que o cara trabalhou com o Renato. E nem com o Dorival. E nem com o Dorival. A escolha do Dorival. Vou na sequência. Não teve com o Ceni. Não teve. O Ceni, na primeira que internamente fritaram ele, foi mais fácil demitir o cara. Independentemente de você falar que era um bom trabalho, que demandava tempo, que você poderia confiar. Aí você não teve com o Ceni, você não tem com o Paulo Souza, você não tem com o Dorival, você não tem com o Vitor Pereira. A diretoria do Flamengo não tem convicção do que ela contrata. Ela contrata de acordo, é o que eu falo, o futebol é gerido de fora para dentro no Flamengo. É isso. Ele não é gerido internamente, ele é gerido de fora para dentro. É isso. Vai lá na porta do CT, eu sempre falo, vai na porta do CT, como é que tá o barulho aí? Tá pouco, então segura. Como é que tá o barulho aí? Tá alto. Vamos pensar. Então, assim, você não vai me convencer que um departamento de futebol é tocado nessa loucura. Por isso que ontem, quando o Zupac falava, e ele trazia um relato até interessante, lá parece que a coisa está mais leve. Mas é o Flamengo atual. Perde pro Alcas. Pô, meu amigo. Pronto, já é uma panela de pressão. O Praz viveu muito bem o futebol do Rio. Ainda que jogasse no Vasco, mas o que é o Flamengo, o que é... A chave vira, assim, ao gosto do freguês. Você falou do Praz aqui. Não ganha domingo para ver o William. Não, pelo amor de Deus. Já tá fervendo agora. Imagina domingo. Para passar até pro Praz também, tem um trecho do Vitor Pereira que ele fala sobre essa coisa. Eu não vim aqui para ter 11 jogadores só. Dá só uma olhada. O importante é falar do jogo, certo? Um jogo difícil, condições difíceis. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, de controlo, de posse, de criar situações de golo. Na segunda parte, o jogo tornou-se mais aberto, menos controlado. Podia ter dado para nós, como ter dado para eles. Infelizmente foi para eles. Nós somos sempre obrigados a ganhar o jogo. Fizemos 7 horas de viagem para cá, vamos fazer 7 horas de viagem para lá. Tivemos um jogo com o Fluminense, um jogo forte, um jogo intenso. Hoje voltamos a ter um jogo forte em condições difíceis e vamos ter já uma final para jogar. Portanto, só há uma forma de garantir que a equipa seja competitiva. É ir gerindo e ir preparando toda a gente para jogar. Portanto, a equipa deu uma boa resposta. O resultado é que não foi o resultado que pretendíamos. A gente vai trazer outro, porque essa aí a gente já tinha colocado, mas assim, eu estou querendo um outro trecho aqui, a gente está providenciando aí, que é o trecho que diz respeito a, olha, eu não vim aqui para trabalhar com 11 jogadores, eu não tenho 11 titulares fixos, não sei o quê, eu vim aqui para trabalhar, né? E não estou, parece que ele falou que o período agora não era para observação, né? Que o período agora não era para observação. Levantei isso no programa. Mas espera um pouquinho. Você levanta o cara para testar na altitude? Mas o que aconteceu ontem, eu já falei, o Marinho foi uma observação. Claro, ele testou na altitude. Né? O Everton Ribeiro, que tem sendo reserva, ontem ele jogou, também foi uma observação. Estou com você, falta de entendimento. O Marinho nunca foi um jogador de papel tático. Ele sempre foi um cara de ter a bola e tentar criar espaço, aproveitar a velocidade ali, atacar. Quando o Marinho teve que cumprir papel tático, ele se enrolou. Ele foi mal.
ele foi sacado. Aí você quer tirar ele do lugar onde ele rende, o Praz falou, um jogador muito específico. Você quer tirar de onde ele rende para inverter, para cumprir um papel pela primeira vez num jogo da altitude que ele vai ficar... Isso é teste. Por isso que observação. Assim, mas é o que eu falo, é não saber negociar o momento. Exatamente. Sabe? Mas por isso que aqui no Brasil, às vezes, a gente encontra isso. Eu falo no Brasil porque a gente vive aqui no Brasil e eu joguei futebol aqui há muitos anos. O planejamento, a estruturação, as linhas que o clube vai seguir são muito direcionadas pelo treinador. E isso, na minha visão, é errado. Perfeito. Tem que ter a metodologia do clube. Perfeito. E aí É o que o Palmeiras faz. Aí o Palmeiras faz, o Atlético Paranaense faz. Tem outros clubes. Praz, você estuda gestão. O que é falado lá? Só que assim, e aí erros vão acontecer. Tudo bem. Equívocos vão acontecer. Agora, tem alguns que dentro de um modelo que eu acho correto, não são aceitáveis. E o do Marinho é o treinador não conhece. Sim, o treinador não conhece. Mas se o treinador está dentro da filosofia do clube, o clube vai blindar o treinador para não cometer esses erros. Se o treinador não quiser ouvir, se o treinador não quiser usar, aí entra naquilo que o Pedro falou, de convicção. Será que contrataram ele? Sabiam disso, daquilo, modelo de jogo, personalidade, gestão de grupos? Será que foi feito aquele processo de seleção, né? Então, assim, é isso que me incomoda às vezes. Porque tem erros, cara, no futebol, assim, vai jogar mal, o goleiro vai errar, o atacante vai errar pênalti, vai errar gol, o treinador vai mexer errado, ou vai escalar errado porque ele tinha uma ideia do jogo e aí isso não se transformou na prática. Isso é natural, isso a gente pontua aqui, mas, assim, são coisas, só que tem coisas que não são aceitáveis. Então, se tu já tem as coisas que são imponderáveis, que tu não tem controle e que tu tá sujeito num jogo de futebol, que são muitas, né? Por que as que tu tem controle, as que tu pode controlar, tu não tem uma atenção maior? Vai meio que abrir mão, né? Então, assim, é isso que às vezes é complicado de entender. William, sabe, seguinte, depois eu queria só falar uma coisa do Vitor. Rapidinho, primeiro, a gente vai falar também daqui a pouco dele. Vamos colocar o trecho também do Vitor que eu pedi e o Vidal aí. Só a parte. Primeiro, e você viu que ele brigou com a torcida ontem, falou pros caras, depois você... Não, tem isso também. Isso é reflexo. Isso que eu ia falar. E aí você vê o segundo tempo do Flamengo. O Praz, você acompanhou o segundo tempo, o Pedro também, você também, quem tá em casa também. O que você espera num jogo de altitude? Você não é da altitude. Você controla a bola e você joga com... Eu falei aqui, a palavra é inteligência. Sim. Ele dosando com inteligência. Os Flamengo no segundo tempo teve que correr, jogando, parecia que tava querendo jogar como se estivesse no Maracanã. Porque ele dava espaço, ele cedia o espaço, ele tinha que correr para recuperação. Não era um time bem postado, não jogava com essa inteligência. O Flamengo se desgastou muito no segundo tempo. Mas eu vou falar uma coisa para você, para a gente ouvir o Vidal e ouvir também o Vitor Pereira, aquele trecho que a gente pediu, só uma coisa. Eu acho assim, não está na conta da altitude ontem, não. Não tá. Não tá na conta. Por isso que eu te falei, é o comportamento que você conhece. A altitude tem uma influência. É um componente delicado. Isso, agora é como você trabalha diante dela. Mas não é o ingrediente principal dessa receita aí, não. Você negocia com ela. Exatamente. Vamos ouvir o Vidal e vamos ouvir o Vitor Pereira. Antes del juego dio el equipo, ahí supimos quién jugaba, antes no. Todos nos entrenamos de la mejor maneira, estamos todos preparados para jugar e ele decidiu que este era o equipo que iniciava. Você é um cara que tem uma mentalidade de futebol europeu de muito tempo. E às vezes esse tipo de prática por parte do técnico é comum. Aqui no Brasil você sente que é um pouco mais complicado para o grupo assimilar? En Europa, en los equipos que estuve siempre fue parecido. Porque los jugadores se sienten todos preparados, con mucha confianza. Cuando un equipo es muy marcado, los demás no se sienten con la confianza que tiene un equipo cuando están todos peleando el puesto. Acá hay 25 jugadores que tienen el mismo nivel y el entrenador tiene la complicación de elegir a los 11 y es bueno que lo elija durante el partido. Eu não estou numa fase de observar os jogadores, estamos numa fase em que temos que competir e competir com intensidade. Portanto, eu não sou, o meu perfil de técnico, eu não sou um técnico que trabalho com 11 jogadores. Portanto, eu não vim para o Flamengo para trabalhar 11 jogadores eu vim para o Flamengo para trabalhar com 20 e muitos jogadores, para tentar evoluí-los, fazer evoluí-los a todos, prepará-los a todos para jogar e nós para jogarmos um calendário como este.
Aquilo que a gente está falando. Não estou aqui para observar o jogador, que é uma contradição com o que aconteceu ontem, de certa forma. Agora, vamos entrar no assunto Gabigol. Já são 8 jogos sem fazer um golzinho. E diferentemente do que estava acontecendo o ano passado, quando ele chegou a ficar 7 jogos sem fazer gol, mas estava sendo extremamente útil, garçom e tal, etc. Aí ele potencializava o Pedro, né? Não está acontecendo isso nesse momento. São 8 jogos de jejum, né? É mais o Gabigol ou é mais o Vitor Pereira nesse jejum dele? A gente sempre senta aqui para falar que o trabalho bem feito do treinador potencializa, né? Potencializa uma série de jogadores. Eu acho que o Gabigol tem 2 questões. A primeira é que ele é muito decisivo, ele faz o gol da final da Libertadores ano passado, ele incendeia o Maracanã naquela história da disputa de pênalti, ele tem um peso muito importante, só que ele já vinha com algumas questões técnicas, de finalização, de gesto técnico, um monte de coisa ali. Para esse ano, eu acho que entra um Gabigol ansioso. Ontem, para mim, é um Gabigol ansioso. Parecia mesmo. Porque ele pede para jogar à frente, ele ontem em tese é um jogador à frente, só que ele não é nem um jogador mais avançado, a gente até comentava isso ontem no Linha. O Matheus França, no posicionamento médio, ele é o cara mais avançado. É verdade. O Hélio Gabriel. Ele sai a todo momento para buscar o jogo, porque uma bola que não chega, um Flamengo que tentava ter a bola para criar, mas a bola não chegava. Então o Gabriel sai, porque ele também tem um costume. O Praz esteve no campo, pode falar. Não adianta virar e falar, o Gabriel nunca foi um 9, centralizado, referência, fixa. Ele sempre foi um cara que saiu, movimentou para atacar o espaço. É que é uma construção nossa, né? Exato. Ideológica nossa, o 9. Exato. O 9 é o centroavante de área. Para mim não é. Para mim o 9 é o Romário. O Romário é o 9. O Bebeto. Pedro. Então, assim, é diferente. A gente fala o 9. O 9 é uma coisa muito ampla. Mas você quer ver uma coisa? Você citou o Bebeto. O Bebeto não era também o 9. Não. O Bebeto era o que acompanhava o 9. Pois é, mas o 9, o que é o 9? Interessante. Sabe o 9, por exemplo? Sabe quem é o 9? Quer que eu te fale quem é o 9? O Pedro. O Pedro é o 9. Jardel era o 9. Então, Pedro é o 9. Você sabe quando... o Jardel é o 9. Confunde o debate? Quando você vira e fala, porque agora é um ou outro. O Pedro vai disputar a vaga com o Gabigol. O Pedro é um atacante de referência, sabe? De puxar o marcador, de abrir espaço, de fazer o pivô. O Gabriel é o cara que sai, movimenta, tenta criar o espaço para ele atacar o espaço, para ele receber a bola. Ele não fica fixo. Então, acho que tem um pouco disso. Só que o Gabriel depende desse entendimento. É a bola que o Everton precisa ler e enfiar. É a bola que Mas o Everton não é mais titular? É a bola que o Arrascaeta genial sabe onde o Gabriel vai estar. É a bola que o Gabriel sabe onde vai ter algo alçado da área, ou vacilo da zaga. Você acabou de citar o quarteto. Ele ataca. Esse quarteto encaixe, não existe mais. Esse encaixe azeitado não existe. É isso. Então o Gabriel tem isso. Agora também, quando a bola chega, eu acho que tem um Gabriel, acho que tem um momento do Gabriel. Não é só, o problema é o time do Vitor não joga pro Gabriel. Não. O Gabriel jogou quase como um meia recentemente. Aí ele senta, abre o jogo na entrevista lá do final de semana, diz que conversou com o Vitor. Aí ontem ele entra para mim para uma situação muito específica, porque quem vai ter que dar no couro domingo foi poupado ontem. Ele entra ontem, então, numa figura de alternativa para o jogo contra o Alcas. Só que o Flamengo ontem não jogava para buscar esse 9 na área. Não jogava. Então o Gabriel tinha que sair. O Gabriel saía, só que o meio-campo do Flamengo ontem era... Mas isso é uma outra incoerência. Parecia um... Isso é uma outra incoerência. Assim, cara, o Gabriel quer ser esse cara. Ele Aí você põe o Gabriel, mas você não faz o esquema para que ele seja esse cara. Isso expõe como você está a todo momento. A gente para falar do jogo do Flamengo. Contra o Fluminense era uma coisa. Contra o Vasco na semifinal do jogo de ida era outra. Contra o Vasco no jogo de volta da semifinal da volta era outra. A ida contra o Fluminense era uma coisa. A ida contra o Alcas era outra coisa. Ele está testando, está sentindo a partir da filosofia dele. Só que assim, o Gabriel jogou no Você falou o quê? Que ele está testando, ele está sentindo? Sim. Mas ele falou agora há pouco que não é observação, tem que ganhar os jogos. Ele joga no espaço num clássico, mas ele joga no espaço no outro, ontem. Ele fica no banco do Fluminense, não, mas ele joga em outro espaço contra o Alcas. Ele jogou com 4-4-2, jogou com 3... três zagueiros agora. Com 3 zagueiros, 4 meio campo, já jogou com 4-3-3. Já jogou com lateral. Por exemplo, assim, no Corinthians, no Corinthians, isso é teste, vamos olhar para o trabalho do Vitor. No Corinthians, ele tinha uma dificuldade de pôr o Roger para jogar junto com o Yuri. Vocês lembram disso? Por quê? Porque refletia neles uma dúvida que ele não sabia o que fazer com o Renato Augusto. Mas quando ele resolve o Renato... Quando ele encaixa o Renato, tudo flui. No caso do Gabigol, o Gabigol não é problema para o Flamengo. O Gabigol é solução. Gente, o dia que você falar que o Gabigol é problema para algum time... O Gabigol é solução. O Gabigol é um excelente atleta. Agora, o olhar para o campo... Eu entendo o que você está falando, e ontem, durante o jogo, eu ficava olhando muito o comportamento. Porque o Gabigol é esse cara que ele, além dele querer
a movimentação, porque ele fazia, já estava no costume, no entendimento, na mecânica dele, tem uma outra coisa, ele quer dar muito certo como centroavante, porque é uma proposta dele. É uma vontade dele. E é justo o cara querer render mais numa posição. Só que aí, Edu, aí você tá misturando estações. Isso, ele quer dar certo como centroavante, ele vem de uma outra posição, o Vitor quer ele na outra posição, o Pedro... Então, por isso que olha quantas estações estão se misturando nesse Flamengo atual. Eu acho justo o cara chegar para você, e o Praz, acho que daqui de todos, tem muito mais experiência de vestiário. Aliás, só ele tem essa experiência de vestiário. Você tem bastante experiência de vestiário também. Entrevista então. só mesmo. E aí, o que acontece? Eu já vi jogador... O vestiário da Pelada sábado lá eu sou bom mesmo, lá eu sou diferente. E aí... No vestiário você é diferente, né? Não, em todo lugar que aí é diferente. Não, do campo para fora ele manda. E aí o que acontece? Você olha, é justo você chegar no treinador e, pô, sabe, eu queria render mais, queria... Vou dar um exemplo aqui. Se ele jogou com o Rafael Marques. O Rafa não gostava de jogar como centroavante. Ele falava toda hora, eu não sou centroavante, sou centroavante. Ele gostava de jogar com essa bola no pé. Mas ele era alto, só que ele era alto, cabeceava bem. E é isso que eu falo. As pessoas falam, o 9... o 9... Aí fala, o Gabigol saiu muito da área. Mas o 9 pode sair muito da área. Depende do sistema. Claro. Depende do sistema. E aí não pode ficar tão longe da área, né? O que eu acho, no mapa de movimentação, acho que o problema é que ele tá quase por isso que eu falei que o Vitor Pereira... O problema, aí é uma opinião minha, né? O problema do Gabigol, e o Gabigol poderia até falar melhor, o problema do Gabigol é o seguinte, os jogadores do Flamengo não estão bem, nenhum tá bem. A Arrascaeta não está bem, a Vitor Ribeiro não está bem. Ok, mas estão jogando na sua posição. O Gabigol, ele está dentro de um conjunto que não está bem, com jogadores individualmente que não estão bem e numa posição que não é a melhor dele. Então o Gabigol não tem culpa, por isso, não, tem culpa também, mas por isso que a situação do Gabigol é mais latente e a gente vai cobrar mais dele, porque ele, apesar dos outros jogadores não estarem em bom momento também, o Gabigol é uma referência, o Gabigol não está rendendo, só que para ele tem um atenuante. Ele está fora da posição. Os outros não. E aí, entra pra mim, ansiedade, confiança. Sim. Eu não sou contra, eu não sou mesmo contra. O cara pode ser um ídolo no time, uma referência. Mas o cara tá numa fase ruim, às vezes a coisa não tá dando certo, seja qual posição for. 1, 2, 3 jogos, um mês e tal, tem que chegar no cara, falar, ó, um banquinho aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia e tal, etc. Eu acho que tudo bem, eu acho que não tem ninguém intocável assim, tudo bem. Agora, quando você tem um cara como o Gabigol, né? Que é tudo isso que eu falei, é a referência, é craque, joga muito e tal, etc. Não é longe de ser um problema no time. Ele não está rendendo, mas você olha e fala, peraí, não está rendendo, mas aí você tem esse cenário que o Praz fez a leitura aqui. Mas, cara, mas, William, o problema não é ele. Mas sabe por que confunde? O problema não é só ele. Mas sabe por que confunde? Porque o Gabigol, e aí você tocou num ponto importante, ele é tão gigante dentro do Flamengo e das contribuições que ele teve, porque aí quando a gente faz um olhar, e ontem vocês me perguntaram assim, o Gabigol é reserva? Eu falei, aí a gente ficou naquela discussão, é ou não é? Não. Ele é, hoje, ele escolheu ser centroavante. A posição de centroavante, de referência, tem Pedro em melhor fase. E tecnicamente, é uma opinião minha, eu acho o Gabigol super importante, fez gols decisivos, mas o Pedro finaliza melhor que o Gabriel. Tudo bem. Que o Gabigol. Ok, nesse também. Momento. Nesse momento. Agora, o Gabigol foi importante, fez gols em decisões, ele é um excelente atleta. O que eu estou te falando é que, por que eu falei que ele era reserva? Porque ele se dispôs a ele se colocou disputar a posição lá, e cada escolha tem seu ônus e seu bônus. Você vai para a final de fila também, ué. Agora, Edu, o Pedro falou sobre o Gabigol ontem, você falou sobre como é que tá ansioso, né? E tal, etc. Isso que aconteceu é reflexo dessa ansiedade também? Vamos dar uma olhada aí? O Gabigol e o Cebolinha. Dá só uma olhada na jogada. Cebolinha partiu, o Gabigol tá pedindo, Gabigol Cebolinha parou, pensou, podia ter tocado para trás, perdeu o tempo do Gabigol e jogou. Vamos lá, na frente. Aí tem o Gabigol fica bravo. Aí tem o registro do Zupac. É importante dizer, rapidinho, Pedrão, só para o pessoal entender também, é importante dizer que os dois ficaram discutindo lá na frente antes dessa discussão. E na discussão ali dos dois, o Alcas repõe e tal, sai o gol. Sai o gol do Alcas. E isso aí é pós-gol do Alcas, né? Continua a discussão dele com o Cebolinha. Imagens do Zupac. Fala, Pedrão, desculpa. Tem uma máxima do futebol, e o Praz sabe, quando a bola não entra, meu amigo. Então, assim... Quando a bola entra, isso aí é porque, não, a bola entra, o time ganha por conta dessa cobrança entre eles. Quando a bola não entra, vira problema. O que eu acho é 84 minutos ali, né? 39 do segundo tempo. 1-1 contra o Alcas. Você passa a semana inteira dentro do Flamengo, tem que buscar a vitória porque o adversário é fraco, está na Libertadores. São 3 torneios já que você foi testado e não ganhou. Aí, se nem a Taça Guanabara, você viu o Fluminense levantar a taça lá no campo. Aí você tem a final.
Você lê o dia inteiro no noticiário, o jogador acompanha, o staff dele acompanha, é o treinador pressionado. É o Gabigol que não faz gol. É a reserva no fim de semana e você dando entrevista dizendo que vai disputar a posição. Eu acho que é do ser humano. Também não dá para eu querer cobrar que, nossa, não pode ter... Pô, a gente aqui, às vezes, pô, você mesmo, pô, tem que chamar o break, tem que... Entre a gente não dá, a gente quer melhorar. É isso. Pressionado, o resultado não vem, eu acho que é algo absolutamente natural. Eu não vou problematizar. Eu acho que o Gabriel tem um comportamento, pelo contrário, de muitas vezes sabe cobrar, mas assim, isso aí, ele queria a bola, não deu, chegou, falou que... É o futebol, o sangue tá quente. Imagina nós aqui, ó, de blazer bonito, ar-condicionado, cafezinho, água gelada. Eu acho que não tem que... Pô, é muita pretensão da nossa parte. Então, tipo assim, o componente, o ambiente, o contexto do Flamengo hoje é um contexto de pressão. Eu não estou pedindo para o Vitor Pereira vir dar entrevista, o Braz, o Gabriel falar, estamos pressionados. Mas a gente sabe que é um contexto de pressão. Claramente estão. Você tem um investimento para dar retorno. Esse retorno não veio. Domingo você tem uma final que você precisa confirmar o 2-0 que você fez. Pô, você foi estrear contra o Alcas 1-1, já tem um gol anulado. A coisa não está boa lá atrás. Estrear contra o Alcas 1-1, já tem um gol anulado. A coisa não está boa lá atrás. A bola não veio para mim, meu amigo. Aí o cara explode. É um problema? Se ofendeu, se está ali. Acho que isso aí resolve. O Cebolinha em algum momento reclamou que a bola não chegou. Pedro, eu ficaria pé da vida com meus jogadores se num lance desse o cara não cobrasse, não discutisse. Uma pasmaceira, né? Tudo bem, valeu. Nossa, aí é o fim da bola. Até porque depois eu fiquei olhando muito desse lance na sequência, porque a sequência sempre mostra como eles vão lidar e se isso vai para vestiário. Eles estão tentando explicar, o Cebolinha está tentando explicar para ele o que ele foi fazer, que era meio que no ponto futuro para fazer a movimentação, e o Gabriel está gesticulando. Não tem nada, tudo bem, sai o gol na sequência. Ali também já estava tudo uma bagunça, já ia sair o gol ali. Eu estou falando, foi por isso. O Cebolinha demorou para dar o passe. Demorou e quando deu o passe, jogou muito lá na frente. Quem acerta todas as tomadas de decisões? Sim. Agora, eu acho muito pior o do Vitor. O do Vitor Pereira, do treinador discutir com o torcedor, isso não existe. Essa discussão eu acho pior do que essa daí do campo. Eu percebo que tudo que a gente fala de jogador, você sempre traz pro Vitor Pereira. Você está sempre colocando. Mas você tem teu coração corintiano aí magoado, né? Teu coração corintiano magoado. Não, eu sou Rio Branco de Americana. Primeira coisa, eu sou Rio Branco. E segundo, que eu acho que na balança de responsabilidade tem 70-30 aí. Acho que o Vitor Pereira tem 70%. 70-30, tu é cruel, ó. Tá lá. Cara, tira o Pablo. Olha lá. Ô, Portuga, tira o Pablo, pô. Tá assim, ó. Tira lá. Olha o cara gritando lá. Olha o nosso anjinho aí, ó. Hoje tá tentando botar paz, né? Coisa linda, hein? Olha lá. Pegou ar. Tá feliz, Edu? Aí pegou ar aí. Imagina o jogador no campo olhando pra ponta. É o react dele agora. O react. Vai sair o gol. Vamos lá. React Vai sair o do gol. Pereira. Olha lá. Esse menino aí joga bola, hein? Ei, garoto bom de bola, viu? Ei, garoto bom de bola. Aí saiu o gol. No segundo tempo, o torcedor ficou quietinho, né? A Lili falou que ele ficou quietinho. Olha lá, tá bravo. Isso aí também de discutir com o torcedor. E a barba do Fabinho Soldado ali, você gostou? Bem cortada, cheia. Olha uma coisa pra você. Isso também é reflexo do momento. Claro, se o Flamengo estivesse bem, um jogador mal ali em campo, o cara pedindo pra substituir, ele não tava nem aí. Mas a discussão do Gabigol, a atenção, o Cebolinha. O auxiliar bate palma também, comemora assim. Mas assim, você imagina você tá na arquibancada. Agora vamos distribuir. Eu fiz isso várias vezes. Claro, todo mundo já fez. Tá da portuguesa ali? O Levi foi chamado. Do Santos, o Levi foi chamado era de burro. Assistente, juiz, jogador. Botou o centroavante, mudou o centroavante, foi chamado de burro. Aí o centroavante que depois fez o gol no Criciúma. Aí o cara no alambrado falou: você continua burro, mas um burro com sorte. E acontece. Aí vem o livro. É burro, mas burro com sorte. Nesse caso do Vitor Pereira, sabe por quê? Eu vou lá, eu sou torcedor na arquibancada. Você acha que o Vitor Pereira é burro? Não. Aí o Vitor Pereira, isso é coisa do Marcelo Torelli. Não, eu que falei que aí eu falo assim, no programa, mais. Mas o Marcelo tá com a gente ou tá de folga? O Marcelo tá com a gente. Mas a metade da equipe hoje tá de boa e sobrecarregou muita gente. Mas também que o Marcelo fez um carnaval. E aí o que acontece? Era aquele estado do cabelo dele? O Vitor Pereira, imagina você tá na arquibancada, você fala, ele pegou ar, olha, ele pegou ar. Isso aí, cara, você tá falando do técnico de futebol profissional. Você não pode ter esse comportamento. E se eu sou o jogador, eu olho pro lado, o que ele tá fazendo? Ele aí tá eu pergunto pro senhor. Você não gostou dessa atitude do Vitor Pereira? Isso não tá legal. Eu acho que passou um pouquinho. Você discorda dele.